Olá meninas, sejam todas bem-vindas aos Devocionais para Meninas e hoje nós vamos continuar nossa série de devocionais baseados no livro Feminilidade Radical e hoje nós vamos estudar o capítulo 3 e 4. Antes de começarmos, eu queria ler uma passagem muito importante para o nosso estudo de hoje e é lá em Gênesis 3, do 1 ao 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhes a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Se você afirmar que os homens são o real problema das mulheres, isso é das mulheres de casarem com homens e vice-versa. Portanto, não é surpresa que o feminismo tenha afetado tanto os relacionamentos. Se você é uma jovem, você pode perceber que a maioria de seus colegas eles não estão planejando casar, o máximo se juntar. E se você for um pouco mais velha, pode perceber que os seus colegas talvez estejam com problemas no casamento ou estão se divorciando. Tudo isso é resultado do feminismo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a perspectiva das feministas sobre o casamento, mas vamos falar mais ainda sobre o que Deus diz na sua palavra sobre o casamento. Gloria Steinem era uma feminista mais ou menos na década de 1970 e ela escreveu algumas frases famosas que nós vamos ler aqui sobre o que ela pensava sobre o casamento e que algumas mulheres feministas também pensam. E eu vou ler algumas frases para você. Ela diz assim, olha: Uma mulher livre é alguém que faz sexo antes do casamento e tem um emprego depois dele. A forma mais garantida de ficar só é se casando. E a frase mais conhecida dela: Uma mulher precisa de um homem da mesma forma que um peixe precisa de uma bicicleta. Então você já pode perceber que a visão do casamento dela não é nem um pouco bíblico. Mas ela se casou, essa Gloria, e ela se casou aos 66 anos, isso mesmo. Pegou as suas amigas feministas de surpresa, mas ela disse que só pôde se casar porque nessa idade ela teria mais direitos do que ela tivesse se casado antes, quando era mais nova. E olha o que ela vai falar: Eu concordo com você que deveríamos ser livres para escolher ou não o casamento. E a maior barreira ainda presente para aquela liberdade de escolha é a impossibilidade de duas mulheres ou dois homens se casarem. Outra perspectiva, dela. Ela também dizia que não tinha diferença entre morar junto ou se casar. Então vemos que todas as afirmações são totalmente antibíblicas e nós chegamos à conclusão de que não pode ser cristã e feminista, porque não batem as ideias. Outras também feministas, essa daqui é Amy Richards, ela falou assim, olha: Penso que o casamento tem de se tornar primeiro disponível para todos, casais de mesmo sexo, e o respeito do casamento deve ser concedido a relacionamentos compromissados antes que possamos considerar eliminar o casamento. Penso que a família não deve ser eliminada, mas redefinida. Temos feito um bom trabalho de acrescer ao conceito de família, tornando-a mais do que mera biologia. No entanto, ainda não eliminamos a biologia daquela definição e, pessoalmente, penso que a família deveria ser um vínculo emocional e não biológico. Então ela tem a mesma linha de raciocínio do que a Glória, que casais do mesmo sexo é sim um casamento, pessoas do mesmo sexo podem sim se casar. As feministas, elas não só rejeitam os padrões tradicionais do modelo de família, mas elas rejeitam principalmente Deus como autoridade suprema de cada indivíduo. A Glória, ela foi falar que o monoteísmo me deixa aborrecida, não confio em qualquer religião que faz de Deus parte de uma classe dominadora. Acho que sou uma pagã ou animista. Então, ela dizia, que não confiava
numa religião que tinha Deus como autoridade suprema. E ela estava se referindo, logicamente, ao cristianismo. E a autoridade de Deus, ao criar e definir o casamento, está sob o julgamento do feminismo. Portanto, neste capítulo nós exploraremos o que a Bíblia diz sobre a instituição do casamento. Nós sabemos muito do que as pessoas falam, mas o que é realmente o casamento biblicamente? Seja você solteira, casada, divorciada ou viúva, seu relacionamento foi profundamente afetado pelo feminismo. Não se trata apenas de algumas leis terem sido revisadas com respeito ao casamento, mas nós temos efeitos adversos do feminismo, seja na vacina contra HPV, que o conselho da escola insiste que sua filha tome, ou presentes que sua colega de trabalho anunciou que vai estar agora morando junto com o seu namorado. Não há nada de errado com vacinas e tal, mas a inferência implícita é a de que o casamento e a fidelidade sexual não importam mais. Como a Bíblia diz, lá em Juízes 21, 25, quando não há rei, nenhuma autoridade máxima, todo mundo faz o que é certo aos seus próprios olhos e acaba tudo não dando certo. Embora a nossa cultura ela tenha descartado a ideia de Deus e de sua autoridade absoluta, isso não o remove da questão. Mesmo que as pessoas possam tirar Deus, das suas vidas como aquele pessoa suprema, não remove da questão. Não. Certa pessoa falou assim: a crise cultural do momento, no entanto, é meramente sintoma de uma crise espiritual profunda, que continua a corroer os fundamentos de nossos valores sociais antigamente comuns. Então, o que nós estamos vendo não é uma mera crise cultural, mas uma crise espiritual. E a sua solução deve ser igualmente espiritual, não meramente cultural. Hoje é importante que entendamos claramente que a mudança em nossa cultura é evidência de uma crise espiritual mais do que uma crise cultural. Para os cristãos verdadeiros, a nossa luta, os nossos inimigos não são as feministas e pessoas que falam contra, mas são os inimigos espirituais. Lá em Efésios 6,12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A Bíblia nos ensina que o casamento é muito mais do que aquela entrada triunfal da noiva, é muito mais do que aqueles preparativos que a gente faz antes, é muito mais do que momentos bonitos, românticos. O nosso foco não deve ser nessas coisas terrenas e finitas. Isso são preocupações de pessoas finitas. Mas o nosso alvo deve ser sempre glorificar a Deus, pensar nas coisas espirituais e celestiais, porque nós não somos deste mundo. Satanás, assim como discutiu com Eva porque ela deveria desobedecer a Deus no jardim, assim também os pensamentos das pessoas são a arena, onde as nossas batalhas espirituais são ganhas ou perdidas. Certa pessoa falou também. Então, é aqui, na nossa mente, que as batalhas espirituais se encontram. O que cada um de nós pensa e diz sobre o casamento é parte dessa batalha. Estejamos nós casados ou não, é importante que nós estejamos preparadas para essa batalha. Sendo casada ou não, é importante. Desde a fundação do mundo, Satanás tem atacado o nosso pensamento sobre o caráter de Deus e suas intenções para conosco. Satanás ataca os nossos pensamentos. E ele chega até nós e fala assim: é assim que Deus disse? Que você tem que esperar até o casamento para fazer sexo? É assim que Deus disse? Que você tem que ser fiel à sua esposa? É assim que Deus disse que você tem que ser submissa à sua esposa? É assim que Deus disse? Então ele chega aos nossos mentes e começa a fazer essas perguntas. Veja, as sementes do feminismo estão dentro do nosso coração. Cada um de nós é inclinado a concordar com a difamação do caráter de Deus empreendida por Satanás. Nós frequentemente nos irritamos com os bons limites que Deus nos colocou. Somos facilmente tentados a pensar o pior de Deus e duvidamos de que o que Deus restringiu de nós seja tão bom quanto o que Ele nos deu. De alguma forma, temos muito mais em comum com as autoproclamadas feministas do que possamos perceber. Então, nós somos pessoas muitas vezes descontentes com os papéis que Deus nos dá, com os limites bons que Ele nos dá. Queremos sempre mais, sempre duvidando que, será que Deus restringiu isso é porque Ele não quer me ver feliz? Isso é Satanás colocando na sua mente, como colocou lá na de Eva. Devemos sempre lembrar que a vontade do Senhor, seus limites são sempre bons. Nós agora vamos analisar uma incendiária questão do casamento. É assim que Deus realmente disse?
que as esposas devem ser submissas aos seus esposos? Bom, submissão, né? É uma questão que muitas mulheres se sentem incomodadas. Nós vamos falar um pouquinho hoje. O que muitas mulheres negligenciam é que a submissão é parte do caráter divino da Trindade, isso mesmo. As três pessoas divinas da Trindade são iguais em natureza, mas diferentes em papéis. O Filho é submisso ao Pai, o Espírito Santo é submisso ao Filho, como também ao Pai. Mas não é porque ele tem mais poder, porque ele é mais perfeito, porque ele é mais santo, não. Todos são iguais em essência, mas têm papéis diferentes. Quando então a ideia do cabeça e da submissão começou? Elas nunca começaram, elas sempre existiram na natureza eterna do próprio Deus. E nesse mais básico de todos os relacionamentos de autoridade, a autoridade não está baseada em dons ou habilidades, pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em atributos e perfeições. Ela apenas está lá. A autoridade pertence ao Pai, não porque ele é mais sábio ou porque ele é um líder mais habilidoso, mas porque ele é o Pai. Deus designou papéis para homens e mulheres. Deus quis que os homens fossem autoridade e as mulheres fossem submissas. Isso não implica dizer que os homens são superiores e as mulheres são inferiores. Isso não tem a ver com valor. Não. As mulheres têm esse papel porque elas não têm muito valor. Não. Todos têm o mesmo valor, mas têm papéis distintos. Como a Trindade, eles têm a mesma essência, a mesma natureza, o mesmo poder, a mesma perfeição, mas eles têm papéis distintos. Isso que eu peguei foi um certo teólogo que falou aqui também. Outra coisa muito importante que devemos entender é que nós, homens e mulheres, somos feitos à imagem de Deus. E isso, por causa disso, não tem base na Bíblia para dizer que homens são superiores e melhores do que as mulheres. Devemos entender isso. Todos nós somos chamados para sermos cuidadosos com a forma com que vivemos. Todos nós somos chamados a sermos submissos primeiramente a Cristo. Homens e mulheres, eles são chamados primeiramente para ser submissos a Cristo. Quando nós vamos para o capítulo 5 de Éfeso, nós vemos que tem muitas instruções sobre a esposa, mas tem muito mais sobre o marido e é uma parte mais desafiadora. Sejamos honestos, né? Submeter-se ao marido que lidera e ama como Cristo e respeitá-lo é o papel mais fácil entre os dois. Mas devemos entender também que tem muitos maridos que não são como Cristo, não amam as mulheres como Cristo amou. E isso não foi um fato que fugiu da atenção do Espírito Santo quando ele inspirou esses versículos. Se Deus ordenou, ele também nos capacita a viver de acordo com a sua palavra. Outra coisa importante a notar é que os homens eles não são chamados para forçar a submissão. A submissão tem que ser um ato voluntário de adoração ao Senhor. As mulheres, elas não fazem, elas não são submissas por causa, primeiramente, do marido dela. Elas são submissas por causa de Cristo, porque elas primeiro são submissas a Ele. A submissão é uma forma de glorificar a Deus, é demonstrar a sua glória. Mas devemos entender algumas outras coisas sobre a submissão que muitas pessoas também não entendem. Algumas nós já falamos aqui. A Bíblia nos diz que nós devemos nos submeter ao nosso próprio marido e não a todos os homens. Ele não fala, esposas sejam submissas a todos os homens. Não, mas somente ao seu marido. O marido ele não pode forçar a esposa a se submeter. Ele pode aconselhar, mostrar biblicamente, mas forçar, não. A submissão amorosa e proposital da esposa ao seu próprio marido é para o propósito de criar uma união de uma só carne que aponta para além do casamento, ao mistério de Cristo e da sua igreja. Então, Deus fez o casamento justamente para demonstrar isso ao mundo. E a outra coisa é que a submissão é a vontade de Deus e devemos lembrar que ela é sempre boa, perfeita e agradável. O capítulo 4 ela vai falar um pouco sobre o papel da mulher em ser auxiliadora. E ela diz aqui que é desconfortante pensar que à idade de 30 anos tive que aprender que existem diferenças fundamentais entre homens e mulheres. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso, não é? Homens são diferentes de mulheres e mulheres são diferentes de homens, nós devemos entender isso. Mas as feministas, elas têm colocado na nossa mente que nós somos iguais e isso não é verdade. Isso é comprovado cientificamente que homens e mulheres são diferentes. Claro, são iguais em dignidade, em valor, mas diferentes nas formas como pensam, como agem. Nossos cérebros confirmam o que a Escritura nos diz.
Homens e mulheres são iguais em essência, mas criados para funcionar diferentemente. Nós vamos ver um pouquinho aqui sobre o que uma autora feminista falou sobre as diferenças entre os sexos. Ela diz que as diferenças corporais e psicológicas das mulheres eram características induzidas impostas sobre as mulheres para mantê-las subservientes. Ela defendia, por exemplo, essa feminista Greer, que a estrutura esquelética da mulher foi grandemente influenciada pelo papel que ela foi forçada a ocupar na sociedade. Ela admitiu que algumas diferenças genitais eram óbvias e inegáveis, mas argumentou que essas diferenças foram exageradas pelos papéis culturais que as mulheres foram forçadas a ocupar. De acordo com ela, os homens moldaram as mulheres em que elas eram. Ela argumentou que o patriarcalismo distorceu a natural composição tanto psicológica quanto biológica das mulheres. E isso é uma coisa muito absurda, né? Que quem tem cabeça sabe que homens e mulheres, eles são diferentes e eles nascem diferentes, e não é porque a sociedade impôs sobre isso. Mulheres nascem mulheres e homens nascem homens, não é a sociedade que os torna, não. E por não entendermos essa diferença entre homens e mulheres, muitos relacionamentos acabam destruindo, causando confusão, porque as pessoas não entendem que homens, eles são diferentes e mulheres também são diferentes. Ela aqui também vai falar um pouco nesse capítulo 4 sobre essa questão que no nosso mundo nós não temos mais essa questão de compromisso. Eu vou ficar com tal pessoa para ver se dá certo. Um test drive, né? Eu vou ficar com essa, se der certo eu fico, se não, vou ficar com outro, e aí eu vou ver se dá certo. Isso é antibíblico. Deus instituiu o casamento, um compromisso sério que homens e mulheres devem tomar. E não devemos tirar a seriedade disso, né? E ficar brincando com um e com o outro. Isso é totalmente antibíblico. Ela também vai falar um pouco sobre a questão da mulher ser auxiliadora do homem. E ela diz que isso incomoda muitas mulheres porque ser focado no outro e nossa cultura focada no eu é algo incomum. Então, muitas vezes nós não queremos focar no outro, mas sim em nós mesmos. E aprendemos nos capítulos passados que para sermos cristãos, para sermos pessoas de sucesso, biblicamente devemos servir aos outros, buscar crescer mais a semelhança de Cristo, glorificar a Deus. Então, é crescer em humildade, é pensar mais nos outros do que em nós mesmos. Nós muitas vezes temos uma visão errada sobre o que é ser uma auxiliadora. É como se a mulher fosse uma auxiliadora cega, só fizesse cuidar da casa, dos filhos, do marido e mais nada. Não tivesse uma opinião também. É como se o marido ficasse lá, me traga isso, me traga aquilo. Isso é quando o marido ele não é um homem bíblico, né? Que não está fazendo o seu papel. E ela diz assim, é tão fácil que a conversa se desvie quando Deus não faz parte do assunto. É por isso que é importante que não sobreponhamos suposições culturais aos conceitos bíblicos. Então, ser auxiliadora é ajudar o seu marido no papel que ele tem, né, de liderança, e também aconselhá-lo e ajudá-lo nas questões que ele tiver dificuldade. O movimento feminista, certa pessoa falou, induziu uma quantidade inacreditável de tensão nos relacionamentos entre homens e mulheres. O feminismo fez com que a esfera do lar, em vez de ser cooperação, né, um ajudando o outro, agora é uma esfera de competição. E isso não deve ser assim. Nós mulheres somos chamadas a auxiliar os nossos esposos. Na verdade, eu não sou casada ainda, mas no futuro, né? E nós somos chamadas para poder prestar auxílio, para poder dar conselhos, para poder encorajá-lo a praticar o papel que Deus deu a eles. Mas devemos admitir que tem muitos homens que falham, como também tem muitas mulheres que falham. Se o seu marido ele falha nesse papel de liderança servil, de liderança bíblica, isso não quer dizer que você não vai ser submissa, porque você primeiro é submissa ao Senhor e por ser submissa a Ele, você também deve ser submissa ao seu esposo. E não quer dizer que se sua mulher não é submissa, você tem que deixar de ser líder por causa disso. Mas uma questão aqui importante, que nós vamos entrar mais um pouquinho pra frente. Se o seu marido quer que você peque contra Deus, aí você desobedece a Ele, porque você primeiro obedece ao Senhor do que a Ele. Submissão e pecado é um tópico do capítulo,
E é sobre quando o marido peca, ou quando o marido é descrente, né? Uma verdadeira auxiliadora não é uma seguidora cega, mas é uma amiga fiel e uma sábia irmã em Cristo que entende a seriedade do pecado. Se o seu marido pecou contra Deus e quer induzi-la também a pecar, você deve dizer não. Nós, como mulheres e também mães em Cristo, devemos ajudar, aconselhar, mas sempre, né, com amor, mostrando também submissão a Ele. O papel de uma esposa significa que ela é agraciada de uma maneira única a prover seu esposo com conselho útil e correção perspicaz. Então, nós somos criadas, né, para realmente dar conselho, encorajar e auxiliar eles, mesmo em meus momentos difíceis. Ela também vai falar um pouco aqui sobre muitas pessoas que desistem, né, do seu papel, desistem do seu próprio casamento, porque muitas vezes pensam, acabou aqui o amor, né, acabou aqui, nós não somos mais compatíveis uns com os outros, e não deve ser isso que possa acabar o casamento, porque não está alicerçado primeiramente no amor, mas na aliança que vocês dois fizeram. E o amor também é uma escolha, né? Não é simplesmente um sentimento, é uma escolha que vocês fazem dia a dia. E tudo isso, com respeito a casamentos acabarem muito rápidos, é resultado do feminismo, que pôde mostrar, né, que o compromisso do casamento não tem muita importância mais, a fidelidade não tem tanta importância mais, e devemos entender que mesmo que você possa dizer, mas agora a gente somos muito diferentes, diferenças irreconciliáveis, a gente não está mais complementando um ao outro, alguma coisa do tipo. Devemos entender que o que Deus ordena, Ele possibilita. Deus não está rindo do fato que Ele colocou criaturas caídas, pecadoras na comprometedora aliança do casamento e então ordenou que elas permanecessem presas no combate mortal. De forma alguma, Deus possui um suprimento infinito de graça para nos ajudar a mudar e crescer. A maioria dos divórcios hoje é simplesmente atribuída a diferenças irreconciliáveis. Você não acha que há graça para esses relacionamentos? O que Deus ordena, Ele possibilita. Nós devemos entender que nós não vamos casar com uma pessoa perfeita. Todos nós vamos casar com pessoas pecadoras. Uma mulher tem um marido que nunca lhe dá razão para reclamação legítima. E isso vai ser um desafio espiritual. Você terá que lutar contra a tendência natural de se ocupar continuamente com as fraquezas de seu esposo. Em vez de ficar pensando nas fraquezas do seu esposo e sempre pensando naquilo, isso não vai ajudar. Então lembre das coisas boas, das qualidades que ele tem e peça que Deus a ajude. Pensar regularmente de maneira negativa sobre seu esposo aumenta a sua insatisfação para com ele e para com o seu casamento. Então devemos ter cuidado. No casamento é preciso muita força de caráter para ser uma auxiliadora, como a Bíblia descreve, e não abandonar o matrimônio. Mas você não está fazendo isso sozinha ou com sua própria força. Nunca se esqueça que o encorajamento, a correção, a submissão, a honra, o respeito e a apreciação que você dá ao seu esposo a cada dia são ricamente supridos por aquele que também é seu ajudador. Há uma fina arte de ser uma auxiliadora piedosa. Ela é uma mistura balanceada de encorajamento, correção, conselho, apoio e respeito. Ela é bonita de se contemplar em qualquer estágio da vida, mas é verdadeiramente de tirar o fôlego observá-la quando as tempestades da vida acontecem. Ser uma mulher auxiliadora, fazer o papel que Deus ordenou, é ser uma mulher simplesmente linda e bela aos olhos de Deus. Possa não ser da sociedade, mas o que importa é que possamos fazer tudo para o Senhor e demonstrar a sua glória. Que Deus possa abençoar as irmãs. Até o próximo vídeo.